que a maior vantagem, na verdade, é o networking, porque tenho conseguido chegar a sítios e chegar a pessoas que era impensável. Sei lá, eu tenho vários percursos. Olha, o meu percurso académico é uma andota. Eu era muito bom aluno no secundário, acabei o secundário com 18 e picos. Entretanto, entrei em engenharia civil, quis ir para o ESEL para não ir para o técnico e eu já estava a prever falta de vontade para fazer aquela. Eu estou admirado pela tua capacidade de sintetização, verdadeiramente. Sou um gajo que fica comovido perante a inteligência e isso que fizeste aí não é um exercício propriamente fácil. Esse vídeo que fizeste quando saíste da Câmara de Cascais, foi encenado antes ou aquilo foi one shot? Entretanto, meti-me no Ídolos, perdi uma aposta com um amigo meu e quem perdesse a aposta tinha que ir lá e cantar uma música do Tony Carreira. Eu ia para lá numa ótica de ser cromo e, entretanto, a produção sinto que gostou de mim. Eu não tinha cunha nenhuma, mas de repente é como se tivesse. E eu senti que, apesar daquilo não ser o que queria, tinha ali uma oportunidade, porque senti genuinamente que alguém gostou de mim. Mais vale querer graça do que ser engraçado e é muito importante a gente, às vezes, estarmos atentos e percebermos quando é que caímos em graça. Eu tive ali uma fase chata, eu parei a música porque adoeci, foi altamente debilitante. Aquilo começou por ser ali umas foxtrots ansiosos, mas que depois tiveram repercussões graves, a dada altura até estava a deixar de andar, uma cena muito amarada. Viva, viva! Sejam bem-vindos a mais uma Fórmula do Sucesso. O meu nome é Ruben Marques, ao meu lado, como é habitual, está o Bruno Silva e hoje temos um convidado que eu admiro por duas razões: conhecimento e dicção. Mas, mano, apresenta-nos então aqui o nosso convidado. Hoje temos connosco o João, sei lá. O João é uma cara conhecida em Portugal devido à sua atividade no digital, é músico e é ainda CEO do Polícia. João, obrigado por estares aqui connosco. Diz-me o que é que a autenticidade faz parte da tua fórmula do sucesso. Ora bem, várias correções. Portanto, a dicção e o conhecimento talvez te surpreendas pela negativa agora, porque o que acontece no Instagram é que aquilo é tudo treinado, não é? Que é um bocado como a pornografia. Eu penso naquilo e às vezes tenho que dizer 3 e 4 vezes até bater certo. CEO do Polícia também não é verdade, pá. Eu não sou, não sou, eu sou PPTO, pau para toda a obra. Aliás, eu acho que as PMEs não têm este tipo de estrutura em que o CEO, o CTO recupera. Isso não existe nas PMEs, não, Alguém que resolve problemas. ao dono, ao patrão e à malta que trabalha. Enfim, há mais ou menos hierarquia, mas sinto que é uma modernice que ainda não chegou à realidade das pequenas e médias empresas. E agora, em relação à tua pergunta, em que é que a autenticidade faz parte da fórmula do sucesso, não é? Já. Pá, é uma questão filosófica que deixa pano para mangas. No que toca à autenticidade, se não fizeres uma coisa que gostas, dificilmente vais ter sucesso, não é? Portanto, acho que a primeira decisão a fazermos quando somos mais novos é escolhermos uma coisa que gostamos e acho que é aí que a autenticidade nos leva ao sucesso. Boa. Eu acho que eu até toquei aqui neste ponto, ou seja, a autenticidade, porque acho que é o que acaba por definir e até é algo que nem conversa com o Ruben e queremos-te aqui no projeto mesmo por isso. Tu acabas por ser uma pessoa que, na minha opinião, tem aqui uma bastante profundidade de conhecimento em termos de políticos, em termos de economia, em termos de geopolítica. E porquê é que eu digo que tens profundidade? Porque tu consegues exprimir isto e tu disseste que há aqui alguma preparação, há aqui algum treino para fazeres acontecer isso nos episódios, mas eu acho que tu metes uma questão de humor associada a esse tópico, mas não deixa de estar sustentado, e é isso que eu também quero perceber aqui, ou queremos perceber aqui contigo, por vários tópicos distintos de conhecimento. Mas não deixas de ser autêntico, ou seja, tu consegues brincar com isso com uma autenticidade que tanto ganhas o respeito de quem te ouve e quer ter aqui ou ouve aqui algumas análises da tua parte, como pela brincadeira, e por isso é que eu acho que a autenticidade, eu trouxe aqui a autenticidade, e não deixas de trazer aqui algumas eh, formas ou ideias que tu tens e não as escondes na internet. Eu acho que é isso, a autenticidade, para te explicar um pouco também do que é que A veio. ausência de filtro, não é? Que em alguns casos pode Sim. ser vista como falta de educação. Isso Exato. mesmo, isso Isso é mesmo. mais senso comum, não vamos entrar por aí. Mas eu acho que aqui, só sintetizando, eu acho que o que te destaca é esta capacidade de sintetizar temas complexos, como nós costumamos dizer, para pessoas que não estão minimamente relacionados ou familiarizados, nesse caso, com esses conceitos. Eu acho que é o ponto onde tu destacas e vais-nos dizer qual é a tua opinião. Eu acho que tirando a física quântica, coisas muito complexas de informática, eu não sei o quê, pelo menos a política parte de coisas muito, muito simples. São problemas que têm que ser resolvidos, uns mais complicados do que outros, mas a verdade é que não há uma grande diferença entre. Isto pode ser muito redutor, mas gerir uma empresa e gerir um país tocam-se. Há coisas semelhantes. Epá, é óbvio que um país é uma empresa hiper complicada e depois é uma empresa que não se tem que autofinanciar, né? Pelo menos se for socialista, portanto isso facilita logo a balança.
Epá, a verdade é que às vezes eu vejo malta a falar na televisão, comentadores e mesmo políticos, epá, a pintarem a coisa muito complexa como se a fossem vender, que é uma estratégia de marketing. A gente Claro. pintares algo difícil que é para poderes vender mais caro. Um Aumentar bom a percepção de vendedor. valor do teu produto. Yeah. Exatamente. Epá, e, de facto, o Portugal comum não entende o vocabulário de finanças, de uma série epá, de merdas que têm que ser traduzidas em miúdos, em coisas simples que dá para Yeah. entender, em grãos e batatas e anedotas para crianças, e a verdade é que assim toda a gente se entende. Mas eu acho, João, eu acho que isso é intencional que assim seja. Ou seja, é intencional que tu não consigas entender à primeira vista. E o que nós admiramos aqui no teu trabalho, trazendo aqui um bocado a fórmula do sucesso do João na internet, é precisamente tu conseguires traduzir isso em miúdos. E tu fizeste um vídeo há algum tempo atrás em que explicavas claramente um conceito económico em que tu fizeste aquele vídeo para distinguir influenciadores de influenciados, se não estou em erro, em que tu dizias numa aldeia havia uma história de um homem que enterrou notas no quintal. E depois criou ali alguém que vendia paz, depois consultores que diziam escavas aqui, escavas ali, criou-se ali uma economia à volta de uma coisa que nem sequer ninguém produzia valor, mas que estava a gerar valor. E tu utilizaste isso na altura para explicares alguns dos conceitos dos influenciadores hoje em dia. O que é que eu quero dizer com isto? Não era propriamente isso, ou seja, é para distinguir aquilo que é produto daquilo que parece produto. Epá, é uma coisa curiosa acerca dessa frase. Eu costumo dizer que nós somos um best-of daquilo que ouvimos. Eu estudei isto no jazz. Quando eu estudei jazz, a forma como nós tocamos e não sei o quê, nós ouvimos aqui e ali e roubamos frases deste artista e daquele, e na vida real isso acontece também. Vais ao Pingo Doce e chega um homem e diz bom dia. E tu, besta do caraças. E chega uma senhora e diz bom dia. E tu, olha, vou levar este. E a partir daí dizes bom dia. E a verdade é que nós muitas vezes somos amplificadores das coisas que ouvimos. Essa frase, essa história do quintal, é curioso. Quem me contou isso foi o Carlos Guimarães Pinto, a propósito de uma coisa qualquer que já não me lembro, que ele esteve aqui a jantar comigo há uns tempos. E ele contou-me isso de um homem que, a dada altura, enterrou notas no quintal e disse que tinha enterrado notas no quintal e naquela aldeia já havia quem produzisse paz, quem, malta de mão de obra para escavar, consultores para dizer escava aqui, escava ali, e estavam todos ocupados a fazer merda nenhuma, porque ninguém estava a trabalhar. E isto é anedótico, mas se nós formos a pensar na forma. Eu trabalho no setor da construção. Se nós formos a pensar na forma como está montada a sociedade hoje em dia, a sociedade, o mercado da construção, que é o que eu conheço, pá, aqui há se calhar 20 anos, toda a gente trabalhava, estava tudo ocupado a construir. A atividade é construção, estamos a construir. Hoje tens o fiscal, tens o fiscal do fiscal, tens o fiscal do fiscal do fiscal que está lá Yeah. acima, tens o CEO, que é o gajo que só se contacta em casos especiais e sei lá, só vê números. Epá, e é angustiante para alguém como eu, que tenho necessidade de produzir e de fazer coisas acontecer, ser constantemente travado, epá, com estes travões que às vezes nem fazem sentido nenhum. Há Não. merda que não fazem sentido nenhum. As câmaras, os processos, a forma como trabalhas com redes e com as águas, tu queres pedir uma licença de utilização, tens que mostrar papéis que já mostraste anteriormente e não sei o quê. Isto é só estar a dar trabalho a nada, O que né? estavas a dizer é criar os consultores à volta do quintal do homem que enterrou as notas. Eu às Mas vezes imagina, faço aí a não piada, achas. eu calmo já, eu às vezes faço a piada lá na empresa que vou contratar alguém só para ler os e-mails em CC, porque aquela merda não serve para nada. Yeah. Eu todos os dias recebo pai 300 e-mails, epá, 280 são para ignorar, 10 são para eu saber e os outros 10 têm que fazer alguma coisa. Mas não achas que isso pode estar relacionado com a forma que tu tens que manter a estrutura toda alimentada? Ou seja, eu compreendo isso, tu tens, e como tens aqui a empresa, tens que gerar produto, tens que gerar cash flow, tens que vender, tens que entregar, tens que fazer todas essas Isso coisas. vai ao encontro, estou a perceber exatamente, isso vai exatamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocado, que é o Yeah. Estado é uma empresa que não tem que se Isso autofinanciar. mesmo, era aí que eu E queria tu de chegar. repente tens que estar a criar trabalhos parasitas que é para conseguires dar O pessoal sente pão que está bem na boca. ocupado e tu estás só a ser ineficiente e não estás a acrescentar valor nenhum, ou a agregar, e às vezes não é isso. É que o problema não é, para mim, não é só não acrescentar valor. Esse é outro, são outros 500, mas também podes estar a tirar rapidez e a meter burocracia em algo ou alguém que pode estar a acrescentar valor. Eu acho que aí pode estar um bottleneck grande nos serviços que acabam por acontecer e lidas com isto diariamente, Estás né? a atrasar quem produz para dar trabalho a quem não produz. Isto é uma forma muito retórica e demasiado simples de ver a coisa, né? Sim, sim. Sim, Para exato. E acho analisarmos isto em condições, tínhamos de estar aqui bastante tempo. Mas está certa, né? Essa tese está certa.
Mas eu acho que isso é fundamental e antes de irmos conhecer realmente o João com as perguntas que temos aqui preparadas para ti, eu acho que é fundamental nós discutirmos um ponto que eu e o Bruno temos discutido há algum tempo nos últimos meses, que é esta questão da ineficiência. Nós somos um bocado focados em aumentar a eficiência em todos os processos, ou seja, principalmente na zona, não, na indústria e acredito na construção também aconteça, tu queres sempre aumentar a eficiência, tirar o maior valor com o menos trabalho. E nós, se olharmos, por exemplo, na área da tecnologia, para grandes empresas, já discutimos isso várias É. vezes, tu tens estruturas grandes de empresas que, essas sim, não são como o Estado, mas que a ineficiência existe por alguma razão. Ou seja, nós ainda não descobrimos qual é a razão, mas empresas, grandes consultoras do mercado, não vale a pena estar aqui a referir nomes, mas tu tens uma estrutura que é fundamentada em 50% de pessoas que produzem uma cadeia de valor e que estão ali realmente a atribuir valor, e 50% de pessoas que estão sentadas no banco se calhar à espera da oportunidade para poderem também produzir valor. Cooperação, E pode quem ser. passou numa consultora, principalmente tecnológica, sabe que isto acontece. A minha pergunta é: será que isto também não é o princípio que pode ser aplicado aqui? Ou seja, é mais fácil tu teres um processo ineficiente com pessoas que podem substituir e voltar a criar valor na cadeia a curto prazo e estás a assegurar essa estrutura de forma a teres uma rápida substituição dos elementos fundamentais dessa cadeia ou então teres uma média empresa, como nós estávamos a falar, que realmente tem eficiência nos projetos, mas tem uma dificuldade acrescida de substituir os recursos quando estes escassam. E aqui só dar-vos uma visão diferente daquilo que estávamos a falar, para vocês dizerem que eu estou totalmente errado. O grande pilar da economia em Portugal são as PMEs. É. As PMEs são empresas pequenas, logo não são empresas estupidamente lucrativas. São empresas que estão encostadas à realidade, a maior parte delas, à realidade da miséria e da pobreza. Portanto, não têm lucros para poderem ser burocráticas. Yeah. Tu, se quiseres fazer um processo de certificação dentro de uma empresa pequena, e vamos ignorar o custo do processo de certificação. Tu, de repente, aquele papel tem que passar por este procedimento e por aquele, e bababei, 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 e tens de ter uma data de gente para operar aquilo. E as empresas pequenas simplesmente não têm capacidade financeira, não ganham dinheiro que dê para Não tens pagar de... essas merdas todas. Yeah. Portanto, logo aí vejo um problema. Agora, tu falaste e bem que as grandes empresas que têm capacidade para isso hum, acabam por se defenderem em relação à substituição do pessoal. Epá, é óbvio, se eu tivesse montado num negócio de milhões que desse muito, muito lucro, eu tinha um substituto por cada trabalhador. Yeah. Estava no céu. E E, o tinha que eu- três para mim. e se calhar, olhando assim, a ineficiência não é assim tão má quanto isso, só É. desmontando aqui um Tens, paradigma. tens de ter capacidade, tens de ter margem, tens que ter competitividade acima de tudo, né? É a única forma de tu Empresa conseguires grande, garantir isso. Yeah. tu numa empresa grande vais enrolar, vais fechar garrafas de vinho. Tens um gajo que mete a rolha, tens o gajo que mete o plástico, tens o gajo que mete. Pá, estes gajos são. Há um gajo que é o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo, a meter rolhas em garrafas, porque o Uhum. gajo só faz aquela merda. Agora, numa empresa com pouco volume, que Não um consegue. gajo só mete 10 rolhas por dia, o gajo que mete as rolhas tem que meter o plástico, tem que meter o não sei o quê, tem que ser um generalista. Não pode ser um Yeah. especialista, tem que ser um generalista. E então isso é mais uma das grandes dificuldades das pequenas e médias empresas. E é interessante que eu acredito que muitos negócios das PMEs são ameaçados pelos grandes grupos, ou por várias que se juntem, ou grupos que se Isso mesmo, yeah. internacionalizem e não sei o quê, e depois têm melhor capacidade de produção porque têm estes métodos todos direitinhos, aquilo não falha nada, parece um relógio suíço a trabalhar, e facilmente comem montes de empresas pá, que andam a lutar pela sobrevivência e que têm orgulho e que não se juntam umas às outras. Que é como É aquela isso, bronca dos yeah. agricultores. Vocês lembram-se dos agricultores estarem em greve e não Em sei o grande com quê? os tratores a bloquear. Porquê? Os agricultores queixavam-se, salvo erro, não percebo muito do tema, mas queixavam-se que as grandes superfícies comerciais fazia um negócio com um pequeno agricultor, um negócio muito grande, o agricultor ia comprar máquinas, ia contratar pessoal, ia endividar-se, que era para ir pagando as máquinas e não sei o quê, que o primeiro ano corria bem, o segundo ano corria bem, o terceiro ano a superfície comercial dizia assim, olha, agora baixas o preço, a gente não compra. E Yeah. o gajo tem que vender porque tem necessidade de vender para pagar o investimento. Toca de baixar o preço e está nas mãos do fornecedor, do cliente. Do cliente. Como é que se resolve isto? Pá, juntem-se uns aos outros, meu. E tenham peso para negociar. Mas não fazem. Mas já E levantei. vais cair naquela premissa daquele orgulho que nós acabamos por ter, e tu vês muita parte, até mais dos Estados Unidos, que há esta aglomeração, seja em que tipo for, ou empresas tecnológicas, que é
começas-te a destacar, ou te juntas, ou és adquirido, mas não há, ou seja, não vês isto com maus olhos. Eu acho que nós também nos agarramos um pouco aqui à cultura disto era da minha família, era aqui, eu vou cultuar isto. E nós tivemos aqui um convidado, foi o Paulo Silver, que ele acabou por dizer assim: eu prefiro ter 10% de uma melancia do que 50% de uma uva. Só que eu só consigo fazer isso quando eu estou aberto a que isso aconteça, porque senão isso nunca vai acontecer. E acho que isso também faz parte, e sem dúvida nenhuma que estamos agarrados até a certo ponto à forma como pensamos, à forma como encaramos as coisas, e também aqui. Mas não quero dizer isto no sentido pejorativo. Porquê? Porque nós também somos, em grande parte, PMEs, e isso também deriva muito de negócios familiares, e acredito que haja esse orgulho e essa É o associação. lado Obviamente, e é emocional legítimo. associado ao E não negócio. podemos ter, não quero estar a dizer isto no sentido mau, mas é mesmo É assim. uma herança. Eu, Yeah. enquanto alguém que gera um negócio familiar, estava a falar da questão de ter 50% de uma uva ou 10% de uma melancia. Eu nunca trabalhei para ninguém, a não ser para mim. Se eu algum dia vendesse aquilo em que estou incluído, eu ia ter que passar, em certa forma, a trabalhar para alguém. Até podia ser sócio maioritário, mas a partir daí sentia que tinha mais sócios a quem tinha que Responsabilidade. prestar contas. Essa merda assusta. Yeah. Pois, yeah, e tu podes falar Eu isso na acho que sou primeira um bom, pessoa. Yeah. eu acho que sou um bom trabalhador, um bom trabalho que nem um cão e mato-me para chegar a todo lado e não sei o quê. Mas não sei se posso ficar aquém das expectativas de alguém que entrasse Ué, numa fixe. sociedade comigo, não é? Isso é uma grande partilha. Desculpa, Não, não, não. mas isso tem maior peso para ti do que teres realmente um crescimento no teu negócio? Ou seja, e aqui fazendo uma pergunta totalmente Não, direta, eu não consigo responder a isso. Isto tem, show me the money, né? pois, Yeah, exatamente, yeah, era aí Qual é que a eu queria ir. oportunidade? Quais, yeah. quais são os números? Qual é o benefício? Às vezes o benefício até pode nem ser financeiro, pode ser em tempo livre, pode ser Networking, sei em lá. novos contactos para expandir negócio, qualquer coisa. Sim, Ok, Tu mas acho ias que vamos dizer. tirar, estamos aqui muito profundos. Aproveitámos aqui o conhecimento do João também para discutir aqui alguns temas que acho que são interessantes, e a partilha, o João deu agora aqui esta partilha que acho que é mais profunda do que acabámos só por passar, em termos de, ok, mas se isso me aparecesse eu também não sabia, e isto serve para quem nos ouve, para qualquer temática. Uma coisa que é quando nós achamos que somos realmente a última bolacha do pacote, e passando a expressão, mas que aparece alguém que se calhar adquire a empresa, entretanto nós estamos a trabalhar para outro, que nos aponta algumas coisas, algumas necessidades, e isso é uma perspectiva bastante válida, porque o João na primeira pessoa consegue fazer essa partilha aqui, e acho que é bom para refletirmos. Mas João, eu gostava de passar aqui para outra vertente e perguntar-te o que é que tu gostavas de ter descoberto mais cedo. Ou seja, uma coisa que tinha dado uma jeitaça. Eu sei que não seguimos aqui aquela questão do não é difícil responder, ou é algo que nós sim. não vamos saber se não Epá, tivéssemos começado pelo aquilo que passámos, mas um ponto que gostasses de ter descoberto mais cedo. existem mil respostas a essa pergunta e estão todas certas. Podia dizer que eram os números de Euromilhões, ou saber que a Bitcoin ia crescer, ou eu podia desviar para aqui. Uma coisa que me ocorre, que me teria sido útil saber, não é que não me tenham dito, mas não entrou. Olha, agora dentro desta coisa de coisas que disseram e que não entraram, tipo, não fumes. Era uma cena fixe, disseram, mas não, parece que não entrou. Ahm, mas que interessa, ou seja, que tem aqui que ver com o que nós estamos a falar. Eu gostava de ter percebido mais cedo a importância de poupar dinheiro, de comprar as casas cedo, a noção de que uma casa hoje vale o mesmo que uma casa daqui a 2 anos, apesar do valor ser diferente, uma casa hoje vale uma casa daqui a 10 anos. Portanto, quanto mais depressa a começares a comprar, mais depressa tens 20% de uma casa no futuro, seja esta ou seja outra. Boa. Yeah. Eu até comprei casa cedo, mas mesmo assim, epá, se soubesse o que sei hoje, tinha sido logo aos 20 anos ou coisa do género, quando comecei a trabalhar e quando comecei a ter uma situação mais ou menos estável, teria o feito. Ok, é um bom Acho que nunca conselho. ninguém tinha dito isto. Não. Isto é sempre muito focado no. Aliás, este episódio está totalmente diferente da Yeah. estrutura normal Mas do, ainda do bem, mas podcast, mas ainda bem que assim Qual é. era a Nós resposta certa? Não, a resposta certa era uma das 1000 que tu tinhas para dar. A da Bitcoin era boa, por exemplo, mas esta não. também não foi má. Não, mas Não, acho que o pessoal foca muito isto na parte pessoal de gostava de ter sabido dizer não, gostava de ter sabido. E tu deste aqui uma ferramenta, por isso é que eu prática. estava a dizer que é diferente, mas é fixe, porque deste uma ferramenta prática a quem nos ouve que pode realmente ser algo que eles possam aplicar, e se nos estiverem a ouvir e tenham essa capacidade, tu partilhares isso aqui na primeira pessoa, eu acho que é muito fixe, do que só, olha, não, ou gostava de ter descoberto mais cedo isto, ou aproveitar mais o meu tempo Sim, livre, opá, deste mesmo uma exato. ferramenta. Eu gostava de ter aprendido a dizer que não mais cedo, por exemplo, não é? Não, Dizer mas o que que tu não ao disseste está marketing. top. Pronto, Bom, boa. mas agora
fazer aqui uma partilha mais pessoal. Nós já te ouvimos em vários podcasts, estás em vários projetos na internet espalhados, além do teu Instagram, que tens muitas pessoas a ouvir diariamente a tua opinião. Mas como é o percurso do João, sei lá, até chegar onde está hoje? Que tu vens de uma área, ou seja, pelo que também falaste no início do episódio, a tua formação base é de música, ou seja, tu vens da área da música, Epá, depois fazes aqui, ou isto não existe. eu tenho triplo ou quádrupla personalidade. O meu percurso são vários percursos e nenhum é bom. Portanto, o percurso profissional, o mais sério de todos, o meu percurso profissional, eu tinha que começar com a frase dos meus pais, porque eu trabalho na empresa de família, Ok? sinto que mereço a posição em que tenho, na medida em que mato o cu todos os dias para fazer aquilo crescer e felizmente tenho conseguido, apesar de uma série de dificuldades. Agora que estou cada vez mais a assumir por inteiro a liderança da coisa. Agora, sei lá, eu tenho vários percursos. Olha, o meu percurso académico é uma merda, é uma andota. Eu era muito bom aluno no secundário, acabei o secundário com 18 e picos. Entretanto, entrei em engenharia civil, quis ir para o ESEL para não ir para o técnico, porque tinham-me dito que o curso no técnico era muito difícil. E eu já estava a prever falta de vontade para fazer aquela merda. E então decidi ir para o ESEL. Fiz 3 anos e pus-me dali a andar. Na altura estava cheio de trabalho com a música, porque depois, a par disto, era músico. Estudei música desde puto, estudei jazz, depois de forma mais profissionalizada a dada altura. Fui Ok? diretor musical de alguns artistas, toquei com uma série de artistas. Entretanto, meti-me no Ídolos por. Perdi uma aposta com um amigo meu e quem perdesse a aposta tinha que lá ir cantar uma música do Tony Carreira. Eu ia para lá numa ótica de ser cromo e, entretanto, a produção. Pá, sinto que gostou de mim, eu não tinha cunha nenhuma, mas de repente é como se tivesse, porque abriram-se umas portas ali, Uhum. e eu senti que Necessário. apesar daquilo não ser o que queria, tinha ali uma oportunidade, pá, porque senti genuinamente que alguém gostou de mim. Ok. E isto olha, é outra coisa que, outro conselho é aquela frase do mais vale querer graça do que ser engraçado, e é muito importante a gente às vezes estarmos atentos e percebermos quando é que caímos em graça, que às vezes não nos apercebemos, não é? Mas nem forçaste, foi algo natural. Não, pá, eu não queria aquela merda, não queria. Eu ia para lá cantar Tony Carreira, eu ia gozar com o Tony Carreira. Ok. Eu ia para E lá já fazer viste o que isso. é que isso inverteu e a coisa correu bem, que é de cena. Pá, e adorei, eu adorei o Tony Carreira, foi alguém que conheci depois daquilo e privei com ele, epá, eu mordi bem a língua, que eu ia lá gozar com ele epá, e tenho um respeito brutal por ele. Que é de cena, já E- viste a vida aí ensina. então, e qual é o percurso que vem a seguir a esses ídolos? Tu. Eu tive ali uma fase chata. Eu parei a música porque adoeci. Não foi nada grave, de grave, mas foi altamente debilitante. Aquilo começou por ser ali uns foxtrots ansiosos, mas que depois tiveram repercussões graves. A dada altura até estava a deixar de andar, uma cena muito amarada, que já se desconfiava de doenças desmielinizantes e não sei o quê. Entretanto, tirei a licenciatura de medicina para hipocondríacos na, na Universidade do Google. Mas foi grave, fiquei com problemas de estômago, não sei o quê. Foi grave, não foi grave, nunca corri perigo de vida, mas foi altamente debilitante. Passei literalmente 5 6 anos em casa sem conseguir fazer merda nenhuma, e foi nessa altura que estava tão inútil que comecei, numa fase até bastante dependente de alguém tomar conta de mim, que isto chegou a acontecer. Os meus pais levavam-me para o escritório, porque era o sítio onde estavam a trabalhar, e foi assim que eu comecei a trabalhar na empresa de família, porque Que cena. a minha intenção, quando era puto, era fazer tudo menos aquilo. E ia bem lançado, a coisa estava, eu com 22, Tens que 23 idade, João? anos, Desculpa, lá foi há muito tempo. pá, aquilo começou com ali alguns em 2000, pá, foram vários surtos, mas piorou de 2014 pá, e a 2021 ou Que 22. cena. Então é Que recente, ok. cena, Não, já. foi muito pesado, muito duro. Agora são merdas que não se ultrapassam de um dia para o outro. Claro, é um processo iterativo. E um gajo a dada altura acha que está a 100% e só está a 50%. Portanto, Yeah. acho que ainda hoje estou para aí a 80, mas Depois estou a no coisa céu, está né? controlada, consegues viver com. Sim, não, neste momento faço uma vida completamente normal, mas não fiz, né? Não fiz durante Já, bastante. com 6 anos. Pá, houve uma altura que descobri uns comprimidos que é o que se dá a quem faz quimioterapia para aguentar as náuseas do tratamento, e foi essa merda que me salvou, porque sempre que estava aflito metia aquele comprimido e aquela merda travava-me as náuseas. Eu acordava com vontade de vomitar e deitava-me com vontade de vomitar, era uma cena crónica, Que cena. constante, pá, mesma merda.
E agora, se quiséssemos chafurdar aqui na miséria, epá, tenho toda uma dissertação sobre os sítios obscuros onde a cabeça de uma pessoa pode ir que passa uma merda super debilitante sem ser nada de grave, porque eu não tive nada de grave, né? Há malta que passa por merdas graves e está na boa. Ou olhas para eles, este gajo tem cancro, mas está aqui, está-se a rir, está ótimo, parece, está bestial. Yeah. E de repente eu não tinha nada grave e estava em bom português todo fodido. A cena é que também foi um arrastado muito tempo e na idade tu, eu aí, isto aqui não entrando por aí, mas estavas num pico, ou seja, estavas num ramp-up interessante, isso acontece aí numa fase, para já prolonga-se durante vários tempos, depois ainda se mete aí o Covid depois de 21 e acredito que isso O tenha Covid foi a sido melhor coisa para mim, pá. O Covid, sério. sim, porque repara, um gajo com náuseas crónicas como eu tinha, pá, ir a restaurantes era um problema. Percebes? Reuniões presenciais eu ia, mas era sempre um perigo, porque eu estava sempre com medo, estava numa reunião qualquer. Epá, e cheguei a ter algumas reuniões sérias nessa idade e de repente tinha que ter performance nessa reunião e estava aflito para vomitar. Epá, é uma merda, meu. Cena. Uma coisa é Yeah. uma pessoa ter isto um dia, agora teres isto todos os dias, estás a ver que aquilo vai e vem num período de dia tipo 16 horas, 10 horas estás na merda, 6 horas estás bem. Passei a dar valor verdadeiramente àquela meia hora em casa, desgraçada, a chover lá fora, um dia de merda, e eu sentia-me bem. Oh, e parecia que estava um dia lindo de sol, estás a ver? Esse Passei a ponto. dar valor à importância de te sentires bem. Isto para dizer o quê? Já nem sei o que é que ia dizer. eh, não, Não, o Covid, estava a dizer que o Covid foi tinha fixe. sido a melhor. Ok, porquê? Porque o Covid foi uma fase em que se normalizou o ficar em casa, sítio seguro e tal, tranquilo, reuniões à distância, Yeah. não há trânsito, não sei quê, e de repente, pá, no universo em que eu trabalhava, de, lá está, pequena, média empresa, e sendo eu um gajo ligeiramente tecnológico, mesmo assim sou um dinossauro da tecnologia, eu era o gajo que à distância conseguia resolver todo o tipo de Yeah. merdas. E foi aí que dei um pulo brutal profissional, porque de repente comecei a assumir funções que outras pessoas não as conseguiam fazer à distância e eu à distância conseguia fazer tudo e mais alguma merda. Comecei a Cena. automatizar mais a empresa, torná-la mais informática e de repente a ser eu dono de uma série de sistemas que ali estavam a funcionar. Mas sobretudo foi bom por normalizar a cena de ficar em casa, que para mim foi ótimo. Aquela não tinha pressão de ter que sair para aqui e para ali numa altura que não era fixe. É isso, é interessante trazeres esse ponto de reflexão da tua vida aqui à forma do sucesso, João. Por certeza que alguém te está a ouvir. Só para quem nos ouve, o João não sabe bem o que é o projeto, que ele nem sequer ouviu nenhum episódio, não teve a oportunidade. Ainda Mas bem. quem nos ouve pode tirar uma lição desta situação, que é, pá, não é a tua condição de vida atual que vai definir o teu futuro. Tu deste o overcome, mesmo não tanto, tens dito que não estás aqui a 100%, consegues dar overcome nessa situação, consegues ter aqui melhorias, consegues te apresentar. Pelo menos estamos aqui há 28 minutos e ainda não precisaste de sair, portanto eu deduzo que estejas muito melhor agora e ficamos contentes com isso e também tens partilhado isso aqui na forma do sucesso, porque isso é E a inspirador, forma pá, ao como ele se fim. adaptou, eu acho que acima de tudo, complementando o que está a dizer, é a forma como o João se adaptou e ver aqui oportunidades. Não, tudo errado. Eu não sou exemplo para ninguém, pá. Não, mas ó Não, João, não, aí é que não mesmo. Eu sou o exemplo do que não fazer perante situações dessas. certo, mas imagina, quando eu digo adaptar, é que tu criaste e foste abarcar necessidades e competências necessárias que outras pessoas não conseguiram perante tudo aquilo que tu tinhas na mão. Imagina, foi Covid, estavam todos com a mesma carta, esquecendo o que tu estavas a passar até então, E tu e estavas tu a aí conseguiste, valorizar. conseguiste encontrar uma oportunidade. Eu estou a discordar de ti, mas é no sentido do que eu vejo de Ok. fora. Ok, peguei nisto, vou fazer aquilo, ninguém tem aquela competência. Olha, eu até me safo aqui tecnologicamente numa empresa de construção, E pelo que valorizar um eu. dia de chuva, como ele Yeah, estava a dizer, pá, yeah. começaste a valorizar coisas que não ias valorizar de certeza se não te tivesses passado por essa situação. Pá, e agora tens duas opções, falámos por acaso disso antes do episódio, mas tu tens duas opções para lidar com essas coisas. É, tens o caos e a ordem, ou tu navegas entre o caos e a ordem, ou então tens uma espiral negativa que só focas num dos pontos. Por norma vais focar sempre no caos e vais ficar sempre sem ordem, ou seja, vais ficar sempre na parte negativa da situação. E nós queríamos estar a tirar o sumo mais dessa inspiração e não de como é que reagiste na prática a essa situação. O que nós estamos a dizer é numa visão macro Sim, e a Sim. analisar de fora, né? de fora. Mas bom, há aqui outra parte que faz parte da tua fórmula do sucesso. Tu apareces nas redes sociais, Instagram, 149 mil seguidores, todas as pessoas aplaudem as tuas histórias, toda a gente partilha, já partilhei 200 histórias teus. Como é que isto aparece na tua vida? Isto não é de sempre. Epá, eu neste momento, essa deve ser a minha maior proeza,
e é aquela a que eu ligo menos importância. Apesar de não parecer, que eu até sou um gajo bastante ativo e não sei o quê, pá, mas isto começou por acaso, pá, com um vídeo que eu fiz sobre a habitação, sobre Pagas e esperas, não era? o paga-se e espera-se. Epá, e eu, atenção, aquilo foi o primeiro vídeo, foi o primeiro Reels que eu fiz na vida. Ou seja, não era aquele gajo que andava a tentar fazer vídeos para likes e merdas, não. Aliás, eu tinha a página aberta por causa da música, porque Uhum. achava que um dia alguém ia conseguir descobrir a minha genialidade enquanto músico, que é uma cena que os artistas têm, estás a ver? Estão à espera, deixar crescer o cabelo dentro de uma garagem, à espera que alguém os descubra. E então sempre tive a página de Instagram aberta que era à espera que aparecesse um extraterrestre que dissesse: "Foda-se, este gajo é Este que é gajo é assim." uma Vou máquina. agarrar neste gajo. Pá, e então há um dia que venho a sair da Câmara de Cascais, com a licença de utilização de uma casa, pá, foda-se, que aquilo foi um pesadelo. Tive 2 anos para conseguir a licença de utilização. Tive que meter um projeto de alterações porque as telas finais não chegavam. Depois apanhei todo o tipo de atrocidades para conseguir aquela merda. E ao dia que vinha a trazer, tinha ido buscar a merda do papel, pá, e vinha a lembrar-me daquilo pelo caminho todo. E comecei, epá, para construir uma casa, em primeiro lugar, tens que analisar o PIB, depois faz isto, depois faz aquilo. Bem, aquela merda viralizou de tal ordem que depois a página do Instagram começou a crescer tanto, 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 epá, e eu tenho noção que quem chega a muita gente tem oportunidades que quem não chega a muita gente não tem. E Verdade. eu ali tinha uma decisão: ou alimento esta merda e vou tentar tirar alguma coisa daqui, ou passou-me pela cabeça tirar o vídeo porque aquilo estava, pá, porque aquela merda entretanto já estava nos WhatsApps e já estava no TikTok, eu no TikTok tenho. Hum, Pá, mas pronto, tomei uma decisão consciente de, olha, vou alimentar isto e vou ser influencer. Depois crias a comunidade das primas, tens ali toda uma dinâmica à volta do teu Instagram. Sim, epá, mas pá, eu sinto-me muito agradecido pelo carinho que sinto, pá, por muitas pessoas que me seguem. A verdade é que sei que sou negligente porque, pá, não levo aquela merda a sério. Imagina, mas mesmo não, e isto é uma visão de alguém que te segue, mesmo não levando a sério, consegues entregar um conteúdo que continua a responder ao propósito das pessoas que te seguiram, não é? Que é aquele conteúdo de entretenimento com uma base de fundamentação, que foi por aí que começámos o episódio e que eu te ia perguntar, esse vídeo que fizeste quando saíste da Câmara de Cascais, foi encenado antes ou aquilo foi one shot? Não, ok, então vou-te contar a verdade, vais ouvir-me dizer a verdade poucas vezes. Eu saí da Câmara em Cascais e, entretanto, pá, aí quando entrei na A5, comecei a pensar naquilo. Quando ia no Estoril, já estava a gravar. Para fazer isto, primeiro take, lixo. Segundo take, merda. Terceiro take, lixo. Porque eu apercebi-me que aquela merda estava ali uma pita de ouro. E era Oh. difícil, num minuto, dizer aquilo tudo, que eu estou a falar à velocidade da luz. Yeah, Pá, yeah. a dicção é perfeita, mas calma, porque aquilo, a dicção, ao fim de 30 segundos, digo uma merda mal, tem que começar de novo, né? Yeah, Exato. ok. Então, eu vim desde o Estoril até Lisboa a fazer aquilo. O vídeo só saiu bem ao pé do Saldanha, com umas árvores atrás. Portanto, vê bem, Ok. deve ter feito para aí uns 15 ou 20 takes. Mas depois os vídeos que vêm a seguir, tu conseguiste corresponder ao mesmo formato. E eu acho que é isso que mete. Lá está, redes sociais, isto não é nada do que se costuma ver, mas é isso que mete aquela sensação de adicção, porque depois tu fazes vários vídeos que não tens cortes. Mesmo que sejam encenados, tu tens Pá, vários eu sou um vídeos que gajo não que são naturalmente fluidos. fala depressa. Agora, as coisas que eu digo não são propriamente pensadas na hora. Ou seja, há um trigger, há uma frase, depois me lembra várias coisas que já fui construindo ao longo do tempo, não é? Claro. E Yeah. depois funciona por associação. Agora tenho aqui estas 20 palavras que me inspiraram de alguma maneira, mas isto está relacionado com merdas. Esta lembrei-me há 2 anos, a outra lembrei-me há 5, a outra pensei ontem. E é assim que o raciocínio depois desenvolve. Então, João, eu queria te perguntar que uma das coisas que marcou aqui no episódio, até agora que tu disseste, foi a questão de nós somos um produto das coisas que nós vamos coletando e selecionando para ser. Não foi estas palavras que tu utilizaste, mas uhum, foi mais ou menos. E eu acho que tu és isso. E porque é que ou qual é a minha pergunta que vem a partir daqui? Tu disseste aqui que tens vários percursos, uns miseráveis, outros melhores, outros não sei quê. Falaste da questão académica, falaste da questão do trabalho, mas eu acho, mesmo assim, não tentando tocar no ponto novamente, mas queria tocar no ponto para perceber o que é que está por trás disto, que é, tu não deixas de ser alguém que tens aqui a música, tens aqui várias vertentes, consegues falar dessa forma rápida e a eloquência que nós aqui enaltecemos foi a questão de tu consegues explicar as coisas com algumas ligações que têm um teor de humor, mas têm uma explicação base por trás disso. E o que eu te gostava de perguntar é,
visto que podias-me dizer assim, olha, fiz não sei quantos MBAs, tenho esta parte toda de economia, de gestão, tenho aqui a parte, tu tens este conhecimento todo, ou consegues abarcar este conhecimento todo, e a minha pergunta era, é com conversas que tens, és alguém que lê Pessoas. bastante, informas-te, és só um curioso e consegues assimilar de forma rápida toda esta informação e fazer quase aqui um assimilares ou terminar da forma que comecei, um bocadinho do que aprendes, selecionas, identificas com conversas que tens e tu és esse João que acaba por ter aqui toda essa estrutura, perceber um pouco o que está por trás disso. Há vários fatores que levam a isso. E isto serve para mim, serve para qualquer pessoa. Todas as pessoas são um conjunto de circunstâncias que lhe aconteceram. E eu consigo justificar, algumas das paranoias que eu tenho que me levam a ter algumas capacidades. Repara numa coisa: um gajo que trabalha numa grande empresa é o gajo que mete a rolha na garrafa. Aquele gajo é o melhor do mundo a meter a rolha na garrafa. É um especialista. Um gajo que trabalha numa PME como eu é um generalista. Eu tenho que perceber um bocado sobre contabilidade, um bocado sobre informática. Eu tenho que saber um bocado sobre uma data de merdas, sobre marketing, sobre faturação, sobre gestão de equipas, sobre... Claro. Portanto, um gajo acaba por nunca saber nada de nada, mas diariamente, se for ativo, como eu sou, vai ter que resolver problemas constantemente. E então, a quem constrói merdas de legislação, e, por exemplo, ainda ontem me estava a debater pá, com uma questão de KKK que tem que ver com se uma cedência de posição contratual é suficiente para anulares a necessidade de pagar mais-valias, que não é. Estou a talhar muito caminho, tens de ter casa durante 6 meses e só ao fim de 6 meses tens que lá ter a residência fiscal durante 6 meses e só assim é que consegues anular as mais-valias. Pronto. Ou seja, há sempre dúvidas que me vão surgindo e eu tenho que ir à procura de resposta para elas, quer seja de que nível for. Epá, e então um gajo todos os dias aprende um bocadinho. Depois há mais uma série de fatores, sei lá, eu sempre fui um gajo muito curioso. Depois, a dada altura, como adoeci, enquanto a malta ia para os copos e não sei o quê, eu estava em Ok. casa aflito a olhar para o computador. O que é que um gajo faz olhar para o computador? Durante um mês vês filmes, ao fim do segundo começas a ver séries, entretanto já limpaste os filmes todos do IMDb, já estás farto daquela merda, descobres o YouTube, depois, a Ok, dada ok. altura, Tá, já estamos a viraste chegar a lá comédia agora. toda, começas a ver vídeos de, sei lá, de cientistas a falar sobre astronautas e merda, sei lá. Portanto, e depois tenho outra coisa que é, eu sou obcecado por lógica. Eu acho que tenho um quê tenho um quê de autista, que eu tenho alguma dificuldade às vezes em interpretar merdas que acontecem à minha volta. E então sou obcecado por lógica, entender o que é que leva a isto, porque é que isto acontece e não sei o quê. Pá, e então acho que é por isso que assimilo tanta merda, mas é literalmente merda, né? Porque são coisinhas pequeninas. Imagina, eu ligo à minha contabilista, quer tirar uma dúvida com ela está há 20 minutos a falar, eu retenho 1 minuto e 20 segundos, que é a parte que me interessa. Depois há ali Mas se uma calhar série de é que é comparações. importante, estás a Isso é ver? como ler um livro. Sim, Yeah, yeah. Acaba E por isso ser. não, mas faz sentido e acho que aqui já me respondes, ou seja, já era a segunda vez que eu te estava neste ponto, mas acho que aqui acabas por me responder que é a tua questão de ires atrás da lógica faz com que tu encontres a resposta ou aquela resposta que tu achas aceitável para dar fulfill na tua necessidade e faz com que tu consigas tocar em tantas coisas diferentes como disseste, consigas depois fazer as ligações e acho que isto também faz com que tu tenhas um discurso mais concreto, mais conciso e não seja algo Mais como tu fundamentado. dizes, não és especialista, mas consegues passar bem a tua mensagem e acho que agora sim fiquei esclarecido nesse Bem, ponto. imagina, e eu depois de repente tens mais uma série de coisas que podem ser analisadas, né? No universo do ser humano, se tu fores olhar para a infância e, sei lá, para o processo todo de crescimento, eu sempre tive uma mãe altamente exigente, Ok. fez com que eu fosse exigente. hum, Pá, há montes de merdas que fazem a pessoa ser quem é, não é? Claro que sim. Sim, claro, Yeah. e aí acabaste de dar mais uma variável que influencia bastante, que foi o ambiente onde estás inserido é Sim, um ambiente que te vai se moldar. Mas acabaste imagina, de dizer por poucas palavras o que eu queria dizer, é só isso, o ambiente é muito importante também. exato, e se calhar, não sei se muito é a palavra, eu diria que é para aí 80% do processo, os outros 20% é trabalho, diria. Portanto, a esquerda acredita que as pessoas são todas muito iguais. Isso, Mudam essas coisas, né? As origens, as oportunidades, né? O mundo é diferente para toda a gente.
Yeah. Há malta que tem a sorte de nascer no sítio certo e ter, sei lá, o caminho facilitado em diversas direções. A esquerda acredita que as pessoas estão todas iguais, as circunstâncias é que são altamente diferentes. A direita acredita que as pessoas são mesmo diferentes, que há pessoas que valem mais do que outras e que por isso merece que umas tenham mais e outras tenham menos. Sim, É, eu aí nem diria valer, eu diria mais é o quão grind tu colocas nas coisas. Eu também, eu sou da parte mais da meritocracia mesmo, que é quão dedicação, esforço. sim, É mas claro que muda a casa de partida, a casa de partida muda para todos nós, esse ambiente muda para todos, e depois queres fazer ou chegar em quem começou mais à frente que tu, vais ter que trabalhar bastante mais, mas acredito que possa haver essa oportunidade ou a forma de tu tentares Mas pelo menos atingir. o mérito depende do conhecimento, depende do talento, depende de uma Claro, série de merdas. claro. De repente, imagina que não tem escola pública. Só os filhos de quem tem dinheiro é que pode ir para a escola. Yeah. Portanto, vão deixar de ter conhecimento, vão deixar de ter uma série de merdas e depois o mérito deles vai ser inferior também, Sim, né? sim, é E eu, verdade, é enquanto verdade. liberal, isto devia ser um tema sensível, pá, mas lá está, eu sou liberal ao comuna, portanto, É uma eu boa Mais, definição. mais uma vez, não voto em estás a ter. iniciativa liberal que acredita na importância dos impostos. João, eu se tivesse que fazer uma fórmula do sucesso para ti nesta fase do episódio, nós costumamos fazer uma síntese, um resumo do episódio, mas esta estrutura está totalmente arquitetada de uma maneira diferente, um episódio diferente, incrível. Mas eu diria que a fórmula do sucesso para ti é forjado no fogo. Não tenho outra maneira. Porquê? Tu deste a entender ao longo deste episódio que tudo o que está, ou pelo menos tudo aquilo que tu és produto hoje, foi a coletânea das experiências que foste tendo. Tu foste sendo forjado por experiências exigentes, como estavas a dizer. Ou seja, o que é que te difere aqui no teu percurso? Pode ser highlighted, pode ser destacado. Esta questão de ter estado envolvido num negócio de família permitiu-te abrir aqui portas de conhecimento que não irias ter se trabalhasses numa empresa a pôr rolhas numa garrafa. Isso faz com que tu tenhas uma capacidade mais, ou tenhas uma capacidade mais cedo de lidar com problemas de pessoas que estão inseridas no tipo de ambiente e não quero aqui estar a definir os ambientes. A seguir, vens para uma capacidade de ou seja, eu deduzo que esta comunicação que tu apresentas aqui já seja algo intrínseco, não é algo que seja recente no teu processo. Sempre tiveste facilidade em comunicar, em dialogar, em expor as tuas ideias. Vens para uma área de negociação em que tu falas com câmaras municipais e partilhas muito no teu Instagram também, em que tens que resolver problemas diariamente. Isto dá-te aqui uma resistência, uma tenacidade, a não vergares à primeira resistência. A seguir vem todo o processo que tu dizes, o teu percurso académico não tinha sido miserável em alguns aspectos, noutros foi um fortúnio que tiveste bastante sorte. E tu, para nós, ou pelo menos para este episódio, eu diria que foste forjado no fogo, precisamente por esta ideia que me passas. Queres desmontar? Tu estás com uma cara super Yeah, curiosa de Ele, onde é ele, que. ele Não, não, ficou, não, ele ficou. eu estou admirado pela tua capacidade de sintetização, verdadeiramente. Pá, isso. Pá, eu sou um gajo que fica comovido perante a inteligência, e isso que fizeste aí não é um exercício propriamente fácil. Por acaso, no último episódio em off, disseram que nós tínhamos aqui um modelo de AI a resumir, Stefan Moraes, a yeah. resumir Exato. o Stefan disse-nos. Mas não, imagina, e isto tu podes-me dizer, eu estava a fazer este resumo para tu me dizeres no final que eu podia estar totalmente errado e estava tudo bem. Quero é fazer uma síntese dos pontos que na fórmula do sucesso dos nossos convidados, e tu és o convidado número 53, hum, consegui resumir basicamente o percurso. Porque o nosso podcast tem um título controverso, não existe fórmula do sucesso, já dissemos isso em vários episódios. Existem várias fórmulas do sucesso que tu podes ir coletando, como fizemos, como falámos no início, e adaptar para a tua realidade. Eu agora posso sair daqui deste episódio e adaptar esta capacidade de ser exigente e adaptar na minha vida, e se calhar vou ter mais sucesso com Ao isso, se menos. eu não for uma pessoa exigente. Yeah. Posso-me deixar inspirar por esta tenacidade que tu apresentaste aqui, de ver pontos positivos no Covid, numa área negra da tua vida. Posso-me deixar inspirar por esse tipo de coisas. E era neste sentido que eu estava a tentar resumir o percurso para dar aqui o mote final do nosso episódio e ter aqui um insight teu também, se queres adicionar alguma coisa à tua fórmula do sucesso. Não, eu quero adicionar ao que tu disseste, quer fazer um reparo, já que eu estou Isso. sempre a violar a estrutura. O que tu acabaste de fazer, essa tua capacidade brilhante de sintetizar a coisa, fez-me lembrar uma anedota que havia uma máquina em que a pessoa chegava lá, cuspia para a máquina e a máquina dava-lhe um relatório do que é que era a sua vida. Então o gajo chegou lá, cuspiu e a máquina disse: Olha, você tem o colesterol não sei quê, tem o joelho assim assado, frito e cozido. E uma série de parvoíces que não posso dizer agora. E o homem ficou impressionado com aquilo. E, entretanto, chegou lá, no dia seguinte, misturou um bocado de cuspe com o cuspe da mulher. Mandou aquilo para a máquina e a máquina, olha, você tem o joelho não sei quê, tem o colesterol, becas, becas, pardais ao ninho, tem não sei quê, e a sua mulher anda-lhe a pôr os cornos.
sinto, A acho que máquina sabia mesmo. pá, não, porque é brilhante o que tu disseste, pá, não tenho, acho que não tenho nada a acrescentar. Mas bom, isto Mas ainda não. eu ainda tenho aqui, eu Aí, costumo sempre. ainda temos aqui Ele mais já uma. sabia, não. Mas dá, eu sabia que sim. Nós costumamos fazer sempre esta parte e acho que eu agora deixava mais em jeito tu deixaste-nos ver, salvo erro, mas Não, já não, já está. passaste a Estou a ver. ver, estou a ver, estou a ver. Eu fazia aqui agora um ponto mais para a retenção das pessoas que nos ouvem. Ou seja, tu fizeste tipo, para mim, concordo plenamente com o perfil que traçaste aqui, a forma de sucesso que traçaste para o João. Uhum. Eu deixava aqui alguns pontos que acho que são importantes para os nossos ouvintes. Acima de tudo, é a capacidade de adaptação, capacidade de beberem de várias fontes e conseguirem localizar aquilo que vos acrescenta valor e selecionarem para essa utilização. Ou seja, o Sim. exemplo do supermercado, o senhor que diz o olá e a senhora que diz o A olá. contabilista dos 20 Eu minutos. acho que isto é um ponto brutal. O que o João referiu, que eu falo com a minha contabilista, são 20 minutos, mas eu retenho aquilo que interessa, porque nós vivemos numa era em que cada vez mais temos muita informação que nem toda ela interessa. É claro que isto é discutível o que é que interessa ou o que é que não interessa, mas o que é que interessa para nós e para quem ouve, às vezes existem aqui coisas que nós temos que agregar. E outra coisa que para mim o João faz é o João agrega e consegue passar essa informação. E acho que há cada vez mais dificuldade nessa exposição. Tu falaste da capacidade do João falar aqui ou de enfrentar estes públicos, e eu concordo sem dúvida nenhuma, não só aqui no podcast, mas no que o João acaba por fazer no Insta. Mas acho que essa capacidade de reter, conseguir adaptar e levar para a frente, eu acho que são outras ferramentas brutais que aqui estão. E termino com uma última ferramenta: tempos não são tempos. O João passou aqui. Falou a questão da doença, falou aqui do tempos mais em baixo, vinha de uma carreira musical que estava a dar ramp up, fez aqui, Teve um offset, teve voltou uma a. e não deixou de, entretanto, estar aqui noutra frente a dar cartas e, acima de tudo, uma coisa que é uma palavra que eu não gosto de utilizar, que é a palavra da humildade, aquela humildade de coitadinho, não. O João referenciou com todas as palavras que o projeto onde eu me estou a diferenciar é aqui no Insta, mas eu estou completamente a lixar para isso. Eu acho que isso também traz aqui ao João ah, o que ele precisa para poder ser autêntico, como nós começámos o episódio. Porque o João não está a vestir uma persona, o João está a ser ele aqui no podcast, está a ser ele no Insta, com mais ou menos treino, mas acho que está a ser autêntico e a trazer essa autenticidade. E estas são as ferramentas, não perfilando o João, mas tirando o que o João nos trouxe, o mind map do Neste João, episódio. para poder utilizar aqui, os nossos ouvintes poderem utilizar. Tens algum reparo, João? Nenhum. Então, olha, tenho mais uma para te puxar o tapete. E este João que chega aqui com estas qualidades todas, que nós estamos aqui a dar highlight e estamos aqui a destacar neste episódio, o que é que anseia para o futuro? Epá, eu tenho uma série de missões a nível pessoal, a nível Partilha só profissional. uma que queiras partilhar, uma, duas, Possas, mas que claro. Epá, possas eu neste partilhar. momento tenho um pesadelo constante, estou a construir casa e a minha casa é o santo grau da complicação do ponto de vista burocrático e legal pelo sítio onde é e pelo que eu quero fazer, que é invulgar, é fora do normal e não é fácil de aprovar aquilo. Essa é um dos desafios neste momento. A nível profissional, tenho uma série de desafios na empresa, tentar transformar aquilo que é uma empresa que tem vindo a trabalhar num sistema, num modelo familiar e torná-la numa estrutura mais organizada, porque as Ok. estruturas familiares são tanto maiores quanto a capacidade do patrão de chegar a todo lado. Claro. Um, Yeah. e é uma tarefa e é um risco ciclópico. Pá, esta fase de tentar transformar aquilo numa coisa mais estruturada, com vocês Tens duas, sabem. tens duas frentes aí que vão dar trabalho, tanto uma como outra acho que vão Como dar eu costumo trabalho. dizer, está aí que fazer. Não, Tá. mas acho que também estás, acima de tudo, estás numa altura que te vai desenvolver ainda mais. Esperemos falar contigo daqui a um ano ou dois e depois de passares e um ano ou dois, se calhar para a empresa não chega, para a casa esperemos que sim, Quer mas dizer, assumindo que a última foram 2 anos para conseguir, a última ou a que partilhaste foram 2 anos para conseguir uma licença, deduzo que se calhar 4 aninhos. Pá, sabes que eu agora com o Instagram, isto é estranho até para mim, pá, eu sinto que se tiver algum problema, eu vou para o Instagram cagar larachas e os problemas desaparecem. Eu tive estava a ter um problema com uma câmara, nunca falei o nome da câmara, mas andei ali uma data de vezes, é pá, anda a passar por isto e não sei o quê, parece que as pessoas estão carrancudas, assim, um bocado a dar, a dar aquela do atenção, que eu sou capaz de ir para aqui e dizer o nome das pessoas que estão a fazer merda. E deixei de ter problema, aquilo Isso era uma resolveu. questão que eu tive para te fazer ao longo do episódio, depois não chegámos a ir para esse
ponto, mas era que portas é que sentiste que o Instagram te tinha aberto? Não é o Instagram que eu quero dizer, é a audiência. Sim. É teres uma audiência que ouve a tua opinião. Isto é bom e é mau. É bom e Atenção. é mau. Hum, epá, eu gostava de responder a isso com algum tino. Não precisa de ser grande Não, tempo. e com alguma profundidade. Gostava de não dar uma resposta de cara a cá, porque de facto há coisas muito positivas. Hum, Por exemplo, esta que acabaste de identificar há de ser uma delas. Essa questão do resolver problemas ou falar dos problemas eles desaparecerem. sim, mas isso é uma arte menor no meio da coisa. Eu acho que a maior vantagem, na verdade, epá, é o networking, porque tenho conseguido chegar a sítios e chegar a pessoas que era impensável chegar Eu antes. acho também que é a maior vantagem deste tipo. E É, mesmo deste projeto, imagina, nós estamos aqui a falar contigo, se calhar nunca ia acontecer, e entretanto trocámos aqui ideias das diferentes coisas, a conversa foi fluindo, e os convidados que acabamos por ter, isto não ia acontecer se nós não tivéssemos Sem dúvida. porque era um dia, não digo que não ia acontecer, mas podíamos nos conhecer num sim. sítio qualquer, mas eu acho que acima de tudo estes projetos, o que trazem, estes projetos que têm alguma visibilidade ou dinamismo, o que trazem é mesmo possibilidade de trocar ideias. E não quer dizer que eu agora não te conheça e um dia tenha um problema qualquer para resolver numa casa e me lembro, olha João, epá, estou aqui com este problema, o que é que eu preciso aqui? Não foi com esse Tu intuito não que te me vais, não, convidámos. tu não me vais resolver diretamente porque não trabalhas na Câmara ou noutra coisa qualquer, mas se calhar dizes-me, olha Bruno, já tive dor de cabeça nisto, nisto e nisto, tem atenção a estes pontos. E acho que são micro coisas que nós não conseguimos Eu costumo controlar. dizer que a atividade em que eu sou melhor é ser um farol, visto e contornado. Mas João, onde é que se faz não sei o quê? É ali. Quem é que sabe não sei o quê? É aqui. Porque eu, na verdade, lá está, eu enquanto generalista não sei merda nenhuma, mas sei onde é que estão os gajos que sabem resolver as coisas. Portanto, E às vezes é o que chega. Tipo, há problemas que se resolvem. 90% do problema é saber onde é que tens que ir para o resolver. E depois é exatamente. encontrar a pessoa competente que tu E resolvas. acho que assim Mas terminamos. se formos ao início da conversa, há aquela cena do onde é que está a produtividade? A produtividade está no gajo que resolve, não está no gajo que diz quem é que é o gajo que resolve. Estás a ver? E contra mim falo, Certo, yeah. porque eu estou a ser o inútil da hierarquia, da engrenagem. Então, e agora vou-te dizer outra coisa. Se calhar a nível de valor produzido, ou não é de valor produzido, mas valor percebido, tem maior valor percebido o gajo que indica do que o gajo que resolve. E o que é que quero Valor dizer com isto? percebido. Valor percebido, eu não queria estar aqui a falar de negócios, ou seja, o que eu quero dizer é a pessoa que chegou até ti com um problema, quase que tu resolveste o problema por dizeres onde é que ela tinha que se dirigir para o resolver. Ela tinha consciência que tinha um problema, mas não sabia o método que tinha que usar para o resolver. E isto, passando para o farol, ela sabia que tinha um problema burocrático para resolver, não sabia onde é que tinha que se dirigir. Tu, para ela, acrescentaste mais valor do que a pessoa final que vai. Se calhar mais valor não, mas o mesmo Sim. valor. Porque senão ela ia ter que consumir mais tempo a pesquisar qual onde é que eu tinha que resolver, a seguir tinha que ir lá resolver, não é aqui, é nos serviços ao lado, a seguir ia ao lado, não é aqui, Sim, é nos de mas cima. repara, mas esse valor serve para quê? Pode ser tempo. Isto é o Eu princípio. diria pode ser tempo, em vez de se calhar perderes 2 semanas à procura, tu numa hora ou em 10 minutos indicaste-lhe. Aí Eu diria que isto é o princípio da consultoria, era aqui que eu queria chegar. sim. Sim, sim, atalhar caminho, a Yeah. experiência. Sim, Sim. yeah, basicamente o que é que. Imagina, até pegando, olha, respondendo com o exemplo que eu Mas, dei, que ou é. seja, o valor para quem utiliza essa consultoria é imenso, mas para o consultor não é nenhum. Mas o consultor é pago Ganha, é pelo pago, valor. exato. Yeah. Ou seja, tu és o consultor, só não és é pago. Digo eu. Ô João, onde é que resolviste? Olha, é ali, mas cá Começas não a ter de pagam. começar a Se calhar cobrar. comes uns jantares, se calhar uns Desconto, jantares sei ainda lá, dá. 10. Não, mas acho que terminamos aqui em grande e objetificámos a fórmula de sucesso do João Cão Farol. Ou seja, tu fizeste o perfil, eu acabei por pegar nas Já sei como é que ferramentas vai ser e então. Já sei como é que vai ser e o então, João. João fechou a objetificar num objeto. A fórmula de sucesso dele é ser um farol. E João, a acho que tua acabamos aqui thumbnail em deste grande. episódio que vai ser no YouTube e nas redes sociais vai ter um farol. Vou-te meter um farol ao lado na thumbnail de propósito, por ti. E acho que João do acabamos Farol. assim. Faz aí os teus disclaimers finais. Bem, eu quero agradecer, este foi um episódio descontraído. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ouviram até ao fim. Sigam-nos nas redes sociais. João, sei lá. Provavelmente já toda a gente que nos está a ouvir já segue o João. Fórmula do Sucesso Podcast, LinkedIn e Instagram. E mais recentemente os nossos episódios saem no YouTube também. Portanto, estamos juntos e obrigado a todos. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado, João. Obrigado por este bocadinho. Obrigado.